Três breves palavras prévias. Uma para agradecer a Vossa Excelência, Sr. Ministro dos Estrangeiros, os tocantes cumprimentos que me endereçou e que, vindos de quem não precisou de percorrer detidamente Justiniano, Savigny, Kelsen ou Fikencher para cultivar um inteligente rigor jurídico, ganham acrescido significado. Outra para agradecer a todas Vossas Excelências mais um ano de devoção ao bem comum. Agradecimento esse reforçado para com quantos concluíram ou concluem um percurso de vida. E para formular os votos de 2019 repleto de êxitos pessoais, familiares e comunitários. Certo de que nos reencontraremos por esse universo no cumprimento do mesmo desígnio nacional. Uma terceira palavra para felicitar o Sr. Embaixador Domingos Felsas Vital por um reconhecimento do labor num posto que é também numa carreira. Excelências, mais do que respeitar um ritual, o que de per si seria já uma honra e um deleite espiritual, este encontro político de início de ano pode representar um ensejo privilegiado para falarmos da importância da diplomacia, da mudança que enfrenta, da continuidade da nossa política externa, da unidade que a caracteriza, dos desafios que a esperam em 2019. Da importância da diplomacia, antes do mais, porque somos daqueles que acreditam em valores e princípios, respeitam o direito internacional, cultivam o papel das organizações internacionais, defendem o diálogo, o entendimento, o multilateralismo, na afirmação da dignidade da pessoa e dos seus direitos, na luta pela construção da paz, do desenvolvimento e da justiça e também na salvaguarda da visão intergeracional nas relações entre sociedades, como na preservação do ambiente e na promoção da qualidade de vida. O sublinhado da diplomacia e da força da razão é o contrário da imposição unilateral e da razão da força. Portugal sempre foi grande no mundo, para além da sua dimensão de cada instante, quando fugiu a desprezar o multilateralismo e a diplomacia. E foi pequeno, mesmo quando era na sua dimensão enorme, quando se resignou a unilateralismos ou bilateralismos a título exclusivo e menosprezou a diplomacia. Que o digam a independência, 1383 e 85, os lances da expansão marítima, as guerras da restauração, o pombalismo, o agitado século XIX, a Grande Guerra, o segundo conflito mundial, a institucionalização da democracia, a recente e crescente relevância em postos cimeiros nas instituições internacionais. A importância da diplomacia é, contudo, inseparável da qualidade dos diplomatas. Assim foi sempre entre nós, com esse corpo muito qualificado de servidores públicos, pilar da afirmação da identidade nacional e, por conseguinte, esteio de monarquias absoluta e liberal, antes de o ser de repúblicas parlamentar e semipresidencial, e inclusive de monocracias, verdadeiros interregnos em monarquias e repúblicas. Assim continua a ser hoje, como atestam, nomeadamente, os essenciais contributos que Vossa Excelência citou para triunfos externos de Portugal ou de portugueses em instâncias internacionais. O exemplo do Diretor-Geral António Vitorino, como do Presidente do Eurogrupo Mário Centeno, são simbólicos, também eles, de como nessas como noutras circunstâncias, a excelência das pessoas se soma à excelência da diplomacia. E, no entanto, como é tão mais complexo e desafiante o papel da diplomacia nestes dias.
é mais global do que nunca, não só em termos espaciais, como na transversalidade dos domínios abarcados, conjugando minuciosa especialização com constante visão de conjunto. Diplomacia política, jurídica, económica, social, cultural e sistémica, enquadradora de todas as vertentes e de todos os especialistas. É ainda mais do que isso, exigência de os diplomatas de vocação e curso honorum estarem atentos a todos quantos, nas mais variadas áreas, são ou podem ser determinantes ou influenciadores da imagem externa de Portugal. Este é um desafio que nos toca a todos, que exercemos um munus público, político ou administrativo. O sabermos como lidar com novos e novíssimos líderes que na cultura, na vida empresarial, na educação, na ciência, no desporto, na ação social, ultrapassam fronteiras e constroem visões impressivas de Portugal, umas transitórias, outras duradouras. Conviver com essa realidade e convertê-la em trunfo coletivo é imperativo, ademais em tempos que estão para durar, ainda que com diferentes contornos de expressão política inorgânica, eletrónica e mediática. Terceiro sublinhado vos quero deixar hoje, e esse ainda mais candente, a continuidade da política externa portuguesa. Tem sido historicamente uma das nossas mais evidentes vantagens comparativas na cena internacional. Todos sabem que temos uma vocação natural para plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes. Todos sabem que a cultivamos multilateral como bilateralmente, com clareza de posições, de princípios e de atitudes. Todos sabem que ela explica como compatibilizamos alianças firmes com amizades fiéis e com parcerias flexíveis. Tudo com uma abertura multilateral que nos tem garantido a máxima independência possível. Alianças firmes como a da União Europeia, a Aliança Atlântica ou, desde logo, a da comunidade que fala o português. Amizades que se somam, nuns casos, a alianças e conhecem nelas antiguidades e graus diversos, mas podem florescer fora delas, fruto tanto de fatores gregários, como a nossa vivência por esse imenso globo, como de proximidades, confluências e empatias geográficas, institucionais e até pessoais. Parcerias que não são alianças, mas retratam relações em esferas, ou como usa dizer o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, círculos distintos, embora por vezes interligados, e que se diferenciam e se enriquecem reciprocamente. Nunca traímos alianças ou a elas faltamos. Nunca as confundimos com parcerias, mas não vemos o mundo somente na base de umas ou de outras. E prezamos sempre aquela independência que, reafirmo uma vez mais, só é possível onde existem múltiplas interdependências. Em democracia tem sido exemplar a continuidade da nossa política externa. Não depende de presidentes, de parlamentos, de governos de cada momento. Conhece alargamentos ou aprofundamentos nascidos de novas virtualidades, mas no essencial não muda. Junta hoje mais Atlântico Sul ao Atlântico Norte e mais mundo ibero-americano ao de expressão portuguesa, mas a coordenada é sempre a mesma. Está ainda mais atento ao Mediterrâneo e insiste no flanco sul da Aliança Atlântica, tal como reforça laços no mundo árabe e na África subsaariana, mas a linhagem é secular. Não esquece o leste europeu e o diálogo na área e nas confinantes, mas também aqui é uma continuidade refinada. Não perde uma ocasião para relembrar a parceria euro-africana ou afro-europeia,
que mais não é do que a lição da nossa história que outros teimaram em menosprezar, e com que custos pretéritos e atuais. Tem presente a Ásia-Pacífico, onde chegámos há quase meio milénio, e pasmamos com a surpresa daqueles que desconheciam essas velhas relações, porque nunca lá estiveram ou aportaram com uma eternidade de atraso. E pasmamos mais com os que se amofinam com quem apareceu em instante crítico, quando eles próprios, alguns dos quais os nossos melhores amigos e aliados de sempre, nesse momento muito especial, estavam distraidamente ausentes. Mas se a continuidade é pedra de toque da nossa política externa, não menos essencial é a sua unidade. Não há senão uma política externa em Portugal. É assim na Constituição da República Portuguesa e nas leis. É assim na prática de todos os dias. No limite das respectivas competências constitucionais e respeitada a composição plural da Assembleia da República, todos os órgãos de soberania fazem questão de respeitar essa unidade. Nela assume especial acuidade a condução una da política externa pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, ultrapassando fórmulas de outros idos em que fronteiras orgânicas ou protagonismos funcionais ou pessoais, ainda que com boa vontade ou talento, dispersavam diligências e recursos ou fomentavam atuações paralelas. Isso tem permitido, nesta legislatura, ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, em sintonia com o Primeiro-Ministro, garantir unidade, clareza e eficácia patentes, a acrescer à sageza prospectiva, à lucidez analítica, à firme determinação na seleção e escalonamento de objetivos e resultados. Em quase 3 anos de mandato, pude testemunhar como, além de tudo isso, tem sido constante e excelente a convergência de visões, de discursos e de sensibilidade em casos concretos com o Presidente da República. Com a continuidade e a unidade da nossa política externa e, disse-o já antes, a qualificação de quantos servem Portugal numa missão espinhosa, mas realizadora, e que saúdo na pessoa do Secretário-Geral, que todos representa, que desafios vos esperam e nos esperam em 2019. Não escasseiam esses desafios, vários dos quais bem difíceis. No plano universal, não há como deixar de acompanhar as legítimas preocupações do Secretário-Geral António Guterres com as imparáveis alterações climáticas, a minimização do direito internacional, do papel das organizações internacionais e do multilateralismo, o terrorismo, a primazia da resolução pacífica dos conflitos, a situação humanitária, as migrações, os refugiados, a Agenda 2030, o protagonismo da mulher, ou seja, no fundo, a paz e o desenvolvimento integral, indissociáveis de um acento tónico nos direitos humanos, seja ele personalista ou humanista. Nunca ideologicamente faccionalista, mas de igual forma nunca agnóstico quanto à centralidade das e dos que, de carne e osso, dão sentido à política e à diplomacia. Assim, aliás, agimos em 2018, destacando os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 40 anos da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, acentuando o empenho nas operações de paz, reiterando apoio ao Acordo de Paris, sublinhando os compromissos de Marrakech,
trabalhando para o Tratado BBNJ e por um eventual Pacto Global do Ambiente, e ainda na valorização das organizações internacionais, e desde logo naquelas em que temos funções liderantes, como as já citadas Nações Unidas, a Organização Internacional das Migrações, mas também Banco Central Europeu, com o assinalável contributo de Vítor Constâncio, e na Unesco, com o incessante dinamismo de António Sampaio da Nova. E é neste passo de registar, ao fim de mais de 2 anos de exigentíssimo mandato, o prestígio e a credibilidade que o Secretário-Geral das Nações Unidas mantém numa cena atribulada e imprevisível nestes anos de profundos reajustamentos estruturais e de marcadas e às vezes preocupantes questões conjunturais. Reajustamentos estruturais, na verdade, com a progressiva, ainda se lenta, transição do monopolarismo condicionado para o multipolarismo, porventura com 2 atores mais evidentes, um mais antigo nessa posição e mais poderoso, e outro em emergência visível. E ainda um terceiro, regionalmente muito forte e com natural memória de longas décadas de potência mais global. E com outros polos a ganharem vulto, um dos quais a crescer cerca de 300% no ano no seu investimento no Reino Unido, assim equilibrando a balança de pagamentos nesse específico domínio. Questões que se espera conjunturais, mas que vão suscitando problemas acrescidos, também não escasseiam. Como acontece com o tropismo unilateralista e protecionista, para não dizer esporadicamente isolacionista, vindo do outro lado do Atlântico, e as decorrentes vicissitudes pontuais numa aliança tão estável e reciprocamente tão frutuosa como é e tem de continuar a ser a existente com a União Europeia, ou com os contornos de virtual conflito entre 2 dos maiores poderes económicos mundiais e seus efeitos no comércio e no crescimento globais e também nas sociedades europeias, ou com a ampliação do espaço de intervenção da antiga superpotência a leste, muito ativa no Próximo e Médio Oriente, no Mediterrâneo, no Norte e em algum centro da África, para não falar na própria Europa, ou com a lentidão dos passos para uma efetiva parceria euro-africana para o desenvolvimento, que olhe a mais África do que a do Norte, passos tão lentos que correm o risco de continuarem a ser uma oportunidade perdida. Em todas estas vertentes tem estado presente Portugal, mantendo, solidificando ou renovando pontes e prevenindo conflitos ou estabilizando situações. Palavra especial merecem as nossas forças nacionais destacadas, inexcedíveis em missões da Aliança Atlântica, da União Europeia e das Nações Unidas. Pude, no ano que passou, atestá-lo uma vez mais no terreno na República Centro-Africana, num teatro de operações particularmente espinhoso, em que tem sido sistemático o juízo de sermos os melhores dos melhores. Em face do que fica sumariado, não é fruto do acaso a intensíssima e coordenada atividade externa do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e do Ministro dos Negócios Estrangeiros, envolvendo em 2018 encontros com todas as principais potências globais e seus líderes. Outros falariam em Estados Unidos da América e BRIC, e cobrindo todas as áreas regionais, com acordos e desenvolvimentos concretos e palpáveis. No plano europeu, o peso de Portugal reforçou-se,
significativamente pela sensatez das políticas e dos resultados financeiros, pela liderança do Eurogrupo, pelo relevo do Primeiro-Ministro no xadrez europeu, xadrez esse complexificado nos últimos meses, e até pela estabilidade política, fazendo o chefe do governo português um dos 6 ou 7 mais antigos da União Europeia no curto lapso de 3 anos. Mas reforçou-se ainda e muito pelo nosso protagonismo, que prosseguirá em 2019 em matérias urgentíssimas e cruciais, como as negociações com o Reino Unido, o aprofundamento da União Económica e Monetária, os equilíbrios institucionais, as migrações, a busca de reforço da base política de sustentação da União ou a ação externa europeia. E todo o empenho é pouco, porque omissões, atrasos ou erros nos próximos meses marcarão muito negativamente o nosso futuro comum. Passando para outro decisivo plano que conheceu passos promissores no mundo da língua portuguesa, houve, já aqui foi dito também, saltos qualitativos, com países a um tempo aliados e irmãos, com visitas e encontros bilaterais do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, abarcando 6 desses países. A cimeira da CPLP no Sal, a presidência cabo-verdiana, a designação da angolana, a eleição do novo secretário executivo, o embaixador Francisco Ribeiro Teles. Tudo extremamente relevante para uma nova fase já anunciada, mas por densificar. Pensando sempre no estrutural e por isso duradouro e não no conjuntural por natureza mais passageiro. E conjugando com a prioridade dada à língua, à educação e à cultura, realidades ainda mais vastas e nucleares. Na Aliança Atlântica, como não evocar o merecimento da causa do flanco sul, a aceitação dos nossos argumentos sobre o peso percentual das despesas de defesa, aceitação essa começada em Washington e corroborada em Bruxelas, e a nossa inequívoca resposta no Afeganistão. Nas alianças como nos parceiros, um multiplicar caminhos de internacionalização, com visível sucesso no investimento, nas exportações, no turismo, nos 2 sentidos. E depois, no domínio das nossas comunidades, a abertura legislativa, mas também administrativa e política ao aprofundamento da participação cívica testada nos próximos atos eleitorais. Em suma, depois de um 2018 cheio de extenuante atividade, um muito difícil e trabalhoso 2019 nos aguarda, com pontos cruciais como o papel na União Europeia, a gestão dos pactos e da conferência anunciada pelo Secretário-Geral no quadro das Nações Unidas, a mediação no domínio das tensões globais, a corrida contra relógio na ligação à África e na internacionalização económica e financeira, com pontos marcantes, como as principais visitas do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, com pontos apreciavelmente relevantes, como a preparação da Conferência dos Oceanos de 2020, a vivificação da celebração do aniversário da Aliança Atlântica, a atenção redobrada à CPLP e ao mundo ibero-americano, à língua, à cultura, à educação e à ciência, ou a presença inteligente e bem medida na lembrança de Fernão Magalhães e da circunnavegação. 3 notas finais gostaria de aditar neste já longo arrazoado. A primeira, para não iludir a preocupação que rodeia alguns sinais de fragilidade de sistemas políticos europeus e a sua repercussão para além das próximas eleições de maio. Saber lidar com eles, lá fora como cá dentro,
é repto de tomo para o nosso sistema de partidos e de parceiros económicos e sociais. Percepção da realidade, antecipação na resposta, proximidade social, resolução atempada de problemas são, se possível, ainda mais urgentes do que inevitáveis mudanças de comportamentos, de práticas, de estruturas e de autocontemplações serôdias. E tudo tendo bem claro que a democracia tem de prevenir desequilíbrios de toda a ordem antes de a eles tarde demais a correr. Mas não pode, nem deve, alimentar o jogo das excedências perante a violência ou as tentações antissistémicas. A segunda palavra respeita às eleições legislativas que seguirão às europeias. Como antes sublinhei, a continuidade da política externa não pode sofrer com atos eleitorais, nem na corrente gestão das carreiras, nem, sobretudo, na sucessão das legislaturas parlamentares. Qualquer que seja o verdito eleitoral, a política externa portuguesa é e continuará a ser, no essencial, a mesma. E a própria não coincidência de eleições parlamentares com eleições presidenciais torna mais evidente ainda o que já resultava de 40 anos de democracia, essa inquestionável continuidade. Terceira e última palavra, para lembrar o mais do que evidente, porque a política externa serve a pátria que nos une e ela vive em cada portuguesa e em cada português, por maioria de razão vive naquelas e naqueles que constroem Portugais todos os dias nos 5 cantos do mundo. Vai para eles o nosso pensamento derradeiro, porque de modo singular representam uma linhagem de séculos, a de sermos incansáveis fazedores de novos mundos. Sonhadores, aventureiros, lutadores, resistentes, sobreviventes, tantas vezes vencedores. O seu exemplo é inspirador. Inspirador para todos nós, porque nos lembra o que de melhor realizamos em quase 900 anos de história.